viu, gente? Muito bem. Muito bem, pessoal. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso seminário. A nossa matéria é Reis de Israel. Porém, nós vamos focar mesmo nos reis, tá certo? Mas é para ler os livros, tá? Que é 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. E para tal, já está disponível para vocês a ficha de leitura. Vou pedir aqui para minha loira colocar aí, coloca aí na tela, por favor, a ficha de leitura. Coloca aí, a ficha de leitura, certo? Muito bem. Adriana, muito boa noite. Seja muito bem-vinda. Que bacana. Boa Coloca noite, aqui para pastor. nós. Isso, tem que falar boa noite mesmo. Chega chegando. Muito bom. Coloca aqui, bem. Consegue colocar? Hum? Nós vamos aqui falar um pouquinho da. Muito bem, muito boa noite. Prazer ter você por aqui com a gente, tá bom? Aqui, ó. Isso já está disponível para vocês, tá? Pra vocês imprimirem. Então você vai colocar o seu nome, tá? Nossa matéria ali, né? Reis de Judá e Israel. Então fica, né, tá tudo bem. Rei de Israel. Aí o nome do professor, este que vos fala. Então você vai colocar a data que você vai ler, tá? Os livros. Quais livros, meus queridos? Vou repetir para vocês. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, né? 1 Crônicas e 2 Crônicas. Então, abaixo tá aí anotações. O que você vai anotar? Você vai anotar, não é resumão, não. Você vai anotar algo que você sentiu no seu coração, aquele que te chamou a atenção, certo? Ou você vai contar alguma coisa, algo que você não esperava que acontecesse. Como, por exemplo, quando eu comecei a estudar, eu fiquei, como dizia, fiquei horrorizado. Como é que Davi, o nosso herói Davi, pôde fazer aquilo, né? Com a Betseba e tantas outras coisas bacanas que acontece, né? Durante, né? Eu fiquei assim também triste, né? Quando Deus fala para Samuel, não, Samuel, não é você que eles estão rejeitando, é a mim. Né? Então são palavras fortes. Então se você sentir alguma coisa aí, é uma prova, né? Como diz, a prova do crime que você leu, tá bom? Então você coloque, tá? Agora, se você quiser colocar um resuminho pequenininho, se você é daquelas pessoas que faz alguma coisa resuminho, pequenininho, tá tudo bem, eu aceito, tá bom? Eu aceito, tá ótimo. Muito interessante é que você faça a sua leitura. Essa folha tá só um dia só, por exemplo? Tem só um cabeçalho, Miss Kelly? Ou no meio da folha tem mais cabeçalhos? Aí tem mais cabeçalhos. Então tá aí. Então você pode colocar assim, o capítulo, por exemplo, a leitura do dia, capítulo ali, a palavra capítulo. Se você lê o capítulo 1 Samuel, capítulo 1 ao capítulo 5, ótimo. Se você lê o capítulo 1 ao capítulo 6, tudo bem. É você que vai definir aí a quantidade de capítulos que você vai anotar, tá bom? Então, a primeira que isso vai estar disponível, já está disponível, então você pode imprimir, tá bom? Pedir para alguém imprimir para você, se você tiver alguma dificuldade, como imprimir e tal, né? Pode pedir ajuda para alguém, e você vai mandar isso de volta para mim, tá bom? O quanto antes, melhor, tá certo? Porque aí eu vou ter prazer de ler tudo isso daí, tá bom? Para a gente poder juntos, aí eu vou acompanhar a sua leitura. Não deixa para ler, não entrega isso no final, senão, porque aí uma pessoa, duas, três, quatro, cinco, entrega no final, aí eu não vai ter como acontecer o feedback, não tem como a gente, né? Porque o legal da aula também é você falar da sua leitura, é eu falar da sua leitura, é eu aprender do que você também está lendo, porque o nosso seminário, né? Isso, muito legal, a gente aprende, né? O que você aprender, o que você escrever, o que o Espírito Santo tocar em você, aquilo que Deus tocar, Deus te dá a sabedoria, né? Vai ser para todos nós, né? E por isso a leitura vai ser para você, vai ser para os outros alunos e vai ser para mim também.
Então, o seminário ele faz essa roda, né, girar. Beleza? Então tá lá. Livros: 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Olha, quando eu estava fazendo o seminário, eu tinha que ler isso daí. E aconteceu num sábado, e nós fazemos visita da igreja. Gente, deu uma chuvarada no sábado aqui em Cornélio Procópio, Norte do Paraná, no sábado que eu fazia o seminário, e logo pela manhã, mais uma chuva, uma chuva, uma chuva, uma chuva, uma chuva, foi o dia inteirinho de chuva. O que eu fiz? Eu fiz a leitura de Isaías, de Jeremias, e, que era necessário do seminário, né, os livros históricos, né, e fiz isso daí. Então, realmente, eu sinto paz de fazer isso como professor, porque como aluno eu fiz. Eu fiz isso aí também com vocês, como aluno. Isso aqui me ajudou muito, porque eu guardei isso daí depois, e depois, como professor de escola dominical, veja só, como professor de escola dominical, estava muito fácil depois para mim, né, apresentar, né, principalmente para as crianças. Você que tem aí, quer trabalhar com criança, lembrando que quinta-feira, né, Miss Kelly, que tem aula com as crianças, né, a matéria, né, quinta, né, quinta-feira, você que está aí ligadinho na aula, tá quinta-feira, tá bom? Então, isso me ajudou muito, tá bom? Para você, tá? Então, agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu vou dar rapidamente uma relembrada da aula passada para entrar na aula de hoje. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma uma introdução da aula. Eu dividi em duas aulas, né? Semana passada e essa. Só para dar um remember, semana que vem não vai ter a nossa aula, porque uma hora dessa, né, se Deus assim permitir, tudo dando certo, né, nós vamos estar em Manaus, porque se nós vamos, eu e minha família. E também os outros professores do seminário também estarão, né? Então não vai ter aula, né, nessa semana. Nós vamos para Manaus participar de uma conferência bíblica, né, que vai acontecer lá em Manaus. E vai ser durante dias de quarta, quinta, sexta, sábado. Né? Nós vamos chegar na terça lá e sair de lá no domingo. Alguns saem no domingo, outros na segunda, e eu vou sair na terça, né? Que o voo cancelou lá e vai sair então. Então, não tem aula, não vai ter aula terça-feira que vem. Aí você vai tirar o tempinho da nossa aula para você ler, tá bom? Então essa fica como para casa, a leitura dos livros, beleza? Vai ficar fácil, gente. Então vamos lá. Na aula passada a gente. Eu vou pedir para Miss Kelly, quando eu falo Miss Kelly, é minha esposa, é que eu tenho o costume assim, quando eu estou pertinho dela, né, é Dani. E quando eu estou longe dela, que no caso ela está atrás de mim, se você não sabe, é atrás de mim, isso aqui, ela está atrás de mim aqui na cama. Isso, a folha. É falar para ela, né, que ela está aqui atrás de mim, tá bom? Essa aqui. Então está disponível aí também, você pode imprimir, tá? Então a gente vai falar um pouquinho e também, conforme vai ter essa folha e o slide, a gente vai ficar pulando daqui para lá, de lá para cá, para poder dar um fecho melhor na nossa aula, tá bom? Nós fizemos aqui uma introdução. Então, na aula passada, né, nós vimos aí uma revisão assim, muito sucinta, muito rapidinha, muito pequena da Bíblia, né? Então, nós começamos com justamente a palavra Bíblia. A palavra Bíblia, a pronúncia em português, na verdade, ela é o plural da palavra em grego, que a palavra grego livro, da palavra livro em grego é biblion, que é livro no singular. E bíblia é plural. Por quê? Porque foi juntado os livros em um só. Então era livro de Mateus, livro de Jonas, livro de Gênesis, livro de Isaías, né? Foi juntado para cá livros. Em grego é bíblia. No português nós ficamos para nós bíblia. Pega a Bíblia para mim, uma Bíblia, né? Então, mas é bíblia, entendeu? Biblion é singular, bíblia é plural. No português, a gente pega a Bíblia, fala pronúncia no singular. A pronúncia deles no plural, nós usamos no singular. É isso mesmo, tá certo? E a Bíblia é dividida em duas partes, né? O Velho Testamento, o Novo Testamento, tá certo? E no Velho Testamento tem a criação, como nós vimos lá, o povo escolhido hebreu, né? Através de
Abraão, tudo começou ali, os profetas, os reis e o Messias, né? E o Novo Testamento conta, né, a vinda do Messias e o que ele fez, tá certo? E para a gente pegar mesmo o que é um pouquinho da Bíblia, vamos em 2 Timóteo, né? Vocês sempre têm que estar lembrando, vocês sempre têm que estar com a Bíblia à mão, isso aí. Porque eu posso pedir, fica bacana, mas só eu falar fica monótono, né? É, é... Adriana, você está com a Bíblia à mão, filha? Tá me ouvindo? Daniel, está me ouvindo? Então lê para nós aí, 2 Timóteo 3,16. Está dando retorno aqui em mim, Daniel. 2 Timóteo 3,16. Vamos lá. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, toda a Escritura, né, ela é inspirada por Deus. Vou ficar só com essa parte. Então, toda a Escritura, tanto o Velho quanto o Novo. E 1 Pedro, vamos lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos lá. 1 Pedro. Aqui é só para lembrar o que a gente viu, tá bom? É 2 Pedro, por favor. 2 Pedro 1:21. Vai lá, Daniel. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Isso, ou movidos pelo Espírito Santo. Então, toda a palavra de Deus, ela é inspirada. Então, já vem aí do Espírito Santo, beleza? Não foi de uma vontade, lucidez ou sonho de alguém. Por todos conduzidos pelo Espírito Santo. Isso tem que ser bem básico mesmo, tá certo? Certo? E todos os fatos são comprovados. Os fatos muito conhecidos, né? Sabe um pouquinho a tela, Miss Kelly? Sabe um pouquinho só. Tem como aumentar? Um pouquinho? Oi? Então tá. Os fatos históricos, tem vários, mas eu vou pegar só para a aula não ficar tão comprida, porque eu estou só relembrando, tá certo? Depois a gente entra no que é de hoje mesmo. No caso da Arca de Noé. No caso da Arca de Noé, tem uma pequena fragmentação de algum da Arca de Noé no que é hoje o que é a Turquia. Porém, o governo da Turquia não permite que estudiosos, arqueólogos ou o centro de estudos, antigamente eles permitiram com muito custo, através do Instituto de Israel e da Inglaterra, alguma coisa assim, né? Permitiram chegar perto, alguma coisa, mas depois não mais. Mas, por exemplo, as medidas da arca, como nós já estudamos lá em Gênesis, tanto o comprimento, o comprimento, a largura e a altura, as dimensões da arca que estão registradas na Bíblia, em termos de proporções, elas servem até hoje, em 2022, nós estamos em 2022, são proporcionais aos grandes transatlânticos, aos grandes cargueiros que hoje trafegam nos oceanos, tá, gente? Só para ter uma ideia, beleza? As guerras e os povos, tudo estão, os fatos estão aí, a Bíblia tá tudo isso daí também. O que é relativo à nação de Israel, tá certo? Tudo que é relativo à nação de Israel são fatos que a preservação do povo, o espaço geográfico, ou seja, definido, foi lá em Josué 1:4, onde fala do sul do deserto, até para quem fez o mapa, até lá o rio Eufrates. Rapidinho, dá para colocar o mapa? Vamos colocar o mapa para a gente relembrar? É.
A gente vai ver aqui o mapa, só para a gente ter uma noção. Mas tudo isso, meus queridos, lembrando, está disponível para vocês, tá bom? Essa folha, a folha de leitura, todos os mapas que nós falarmos e apresentarmos aqui em aula, você pode aí, o mapa. Então, tá aí. Esse é o mapa que dá bem. Coloca aquele cursorzinho. Isso aí, daí, dessa direita, o mar Mediterrâneo, vai lá para o rio do Eufrates, lá em cima, tudo esse arco. Isso, então tudo isso aí, isso. Agora descendo o rio, como que vai para o Golfo Pérsico. Isso, todo esse arco seria, então, o que a terra de Israel, tá certo? Era isso aí. Então, a terra está lá, os rios até hoje estão lá, não secou, né, não secaram os rios, o deserto está lá, é o Oriente Médio, praticamente todos os jornais do mundo falam alguma coisa desse Oriente Médio, sempre tem alguma coisa, a maioria é bombardeio, é guerra, é tiro, é morte, infelizmente, mas está lá falando, então está lá, certo? É, ah, na, voltando agora para a nossa folha, olha lá para a nossa folha, tá? Quem tiver alguma pergunta, algum comentário a fazer, pode me interromper, viu? Pode me interromper mesmo, assim, de uma vez do nada, pode aparecer aí, tá? Vamos lá para a nossa folha, voltando para a nossa folha. Tá. Na nossa folha, a gente tem aqui, deixa eu pegar aqui, algo que me faltou aqui. A nossa folha, a gente tem aí a Bíblia, um panorama geral, quer dizer, algo muito que a gente precisa ter isso, bem, como nós temos nós estamos estudando, para alguém que faz o seminário, para alguém que está começando, né, e vai para frente com os estudos, esse que eu estou passando, e com os outros professores, é a base, né? Então, no caso, Gênesis capítulo 1 e 2, a criação, é uma coisa. Do capítulo 3 em diante, o capítulo 3 até o final de Apocalipse, aí já conta a história da formação do povo e redenção. Porque do capítulo 3, a queda do homem, o pecado, aí tudo virou uma bagunça na vida do homem, aí virou um reboliço tão grande, aí todas as profecias, todo o mal, tudo que puder imaginar de coisas que o ser humano pôde fazer para eu ia falar a palavra assim, de deplorável, ainda é pouco, certo? E Deus querendo o perdido novamente. Então, do capítulo 3 até o final tudo do capítulo de Apocalipse, olha quantos livros que tem aí, quantas histórias, quantas lições, quanto de Deus a gente ainda precisa aprender. E para ficar fácil, porque Deus sabia, né, sabe das condições, para mim, por exemplo, eu não aprenderia, não tinha como eu aprender tudo isso de uma vez, e tem muita coisa, eu sou um grãozinho de areia, né, no deserto, em termos de conhecimento da Bíblia. Então, fica bom ler a Bíblia se apresenta em partes fracionadas, bem pedacinhos por pedacinhos, para ficar mais fácil para a gente poder estudar, para a gente poder entender, para a gente poder ter intimidade. Tem certas partes da Bíblia que eu tenho muita facilidade de entender, que eu me sinto bem para ensinar. Tem outras partes que eu tenho um pouco de dificuldade, confesso. Escatologia, eu tenho que estudar muito, né? Eu não sei quase nada, eu já fiz as aulas, fiz os cursos, mas eu ainda eu sinto que eu preciso aprender muito, né? Então, para você ver. Então, tem algo que a gente sempre está. E o que é o fracionar? No Velho Testamento, a gente coloca VT para ficar mais fácil, tá? E NT, que é Novo Testamento, eles se completam. Mas o Velho Testamento, ele traz a Deus, ele se apresenta assim, o poder na criação, o Deus que tudo pode, né? Que tirou o povo do Egito, a majestade de Deus, como Deus é, como ele se apresenta, como Deus é na sua santidade. Se você, como você que não estudou ainda, ou já estudou, ou está estudando sobre o tabernáculo, você vai ver como é santo, como Deus quer santidade, e como Deus quer santidade também da gente, todos os dias, cada dia, cada ato, cada palavra, cada atitude, como Deus quer que a gente tenha práticas santas, né?
a soberania de Deus, as leis que ele colocou, como que todo o globo terrestre está na mão dele, como Abraão falou, o juiz de toda a terra, né? Isso é só um pouquinho, tá, gente? Isso é só um beicinho de alguma coisa, tá? Tem muitos ainda. Agora, é isso, sobe mais a tela. É isso. Tá? Aí no Novo Testamento, eu coloquei assim, né? Amor e a pessoa de Deus. No Novo Testamento a gente vai aprender um pouco mais. Não tem como não falar que Deus amou o mundo, como ele nos amou primeiro, como o amor dele é persistente, como ele ama o pecador, como ele quer, ele não quer perder ninguém, Deus quer que todos se arrependam. Isso está tudo no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento é como se fosse um apelo, sabe quando o pastor faz o apelo, né, para alguém que quer se decidir por Cristo? O Novo Testamento dá a impressão que muitas das vezes ele é isso. Ele é isso, ele é um apelo, dizendo, olha o que eu tenho para você, olha o que vai acontecer, que eu tenho guardado para você. Olha se você se arrepender, olha se você se reconciliar comigo, porque o pecado impede, mas o meu filho resolve esse problema do pecado. Olha como ele te purifica e por aí vai. Então, esse amor é a pessoa de Deus, né? Tá certo? E as datas, as datas a gente vai vendo durante depois nós vamos ver nos slides, tá bom? A gente vai ver as datas. Será que dá para chegar lá? Acabou a bateria? Desligou. Minha esposa vai pegar a extensão que acabou a bateria do notebook, aonde manda aqui para nós os slides, tá bom? Depois a gente vai pedir alguma coisa, porque realmente eu vou precisar depois que continue. Então tá. No final a gente vai ficar o seguinte, das datas, as datas. Tá. Vou precisar dela mesmo, que como acabou a bateria, é de lá que vem a nossa folha que eu estava lendo aqui. E não vai adiantar muito eu falar aqui se não tiver a folha para vocês lerem aí. Era aí que ela foi pegar para reativar a bateria do celular, do notebook. Vem cá. Já colocou? Espera aí, pessoal, que a gente ela vai ressuscitar o notebook, onde está essa folha aqui que eu estava lendo com vocês. Então, o notebook morreu. O notebook morreu. Espera aí. Ó, mas dá para a gente ir sem até ligar aqui. Então, as datas próximas, datas aproximadas que está no slide, a gente vai ver durante. Eu queria mostrar agora, mas não há tão necessidade agora, não é uma sangria agora, mas a gente vai ver depois. E o nosso centro mesmo de estudo do momento são os reis, né? Nós vamos estudar aqui no final do estudo, para a gente ter pelo menos algo, né? Um conhecimento do, das, dos reis, como que eles agiram, o que eles fizeram, como que o rei, como que começou a idolatria. Lembra quem fez o juízo? Aquele camarada lá do norte, aquele cara que começou a idolatria lá do norte. Lembra do neto de Moisés? Lembra do neto de Moisés? Então, boa noite, Cleito. Prazer ter você por aqui, meu querido. Então, o neto de Moisés, eu não queria acreditar nisso, não pode ser, eu vi outras Bíblias, e era o neto de Moisés, ele começou uma coisa terrível lá, né? E o rei, o rei que dividiu, que começou a divisão, o filho de Salomão, o Jeroboão, que começou a coisa do norte, ele provocou uma idolatria tamanha, colocando os bezerros, colocando, esses são os deuses que nos tirou do Egito.
como que ele conduziu o povo para aquilo, porque ele não queria que o povo da parte do norte, ali, as 10 tribos, descessem para, entre aspas, né, descessem para Jerusalém, onde ficava o templo, porque ele pensou, vai que esse povo desce lá e fica lá, depois se revolta contra mim, porque lá fica o templo, então deixa eu criar o meu templo aqui, deixa eu criar a minha religião aqui, meu Deus aqui, e ele fez uma emboleira, gente, e, assim, a emboleira que eu digo assim, criou essas imagens, aí depois ele também colocou, nós vamos ver durante, eu estou adiantando aqui para você ver o que nós vamos estudar. Ele colocou sacerdotes por conta própria dele, para ser sacerdote. Não, loucura. Por isso que colocou aqui, né, ali, ó, desvio dos padrões divinos. Então, os padrões divinos que as pessoas fizeram lá no tempo dos reis, é a mesma coisa hoje. E tem crente, e tem cristão fugindo dos padrões divinos até hoje. E teve as consequências da idolatria, né? O que causou ao afastamento, o coração, uma descendência, né? Uma descendência de um povo que não tinha nada a ver com Deus, né? Mas o amor e a fidelidade de Deus continuando atravessando os séculos, Deus ainda querendo ali, né? A biografia, a palavra biografia, né? Vida, a vida escrita dos reis, né? Vamos ver um pouquinho. E eu chamo a atenção, como é que esses documentos, né? Porque na verdade esses foram documentos, depois, né? Se tornaram aqui livro para nós. Lá no tempo deles, os hebreus, eles aguardavam esses documentos. Por isso é importante nós termos uma aula mais para frente de judaísmo, os costumes judaicos, e eles eram muito estudiosos, eles eram muito caprichados em seus arquivos de o que nós chamamos hoje de biblioteca, mas os escrivãos, o escrivão, o escriba, aquele camarada, né, vamos falar assim, da pena, né? Então, através dessas pessoas, a importância que cada rei tinha, né, de seus escribas, seus cronistas, né, por isso falar cronistas, que escreviam tudo o que acontecia, é porque tinha os profetas inspirados por Deus, que é o que nós temos aqui, né? E esses documentos eram guardados, e muitos deles, como Neemias era sacerdote, ele era, ele era sacerdote e ele tinha outra, escriba. Então ele era um cara totalmente estudado, né? E ao mesmo tempo que o colega dele Neemias Esdras, né? Digo, Esdras era sacerdote e escriba, e Neemias não era estudado, vamos dizer. Esdras foi para a faculdade, Neemias não foi. E os dois escreveram maravilhosos. Deus usou os dois, vamos dizer, o que tinha faculdade e o que não tinha faculdade. E os dois documentos têm o mesmo valor, os dois documentos têm o mesmo profecias aos olhos de Deus, para nós pecadores. Eu quero dizer a importância de sabermos o que foi que eles fizeram, o que foi que eles viveram. Então, no caso dos reis também. E os fundamentos históricos né, do Antigo Testamento, que são os fundamentos? Aquilo que Deus queria tanto, que preservou tanto, como que Deus agia na vida daquelas pessoas. Por exemplo, o rei que entrou e desafiou o sacerdote, fazendo o que não devia, quando ele apontou a mão, na hora ele saiu de lepra. E é proibido na lei de Moisés o leproso ficar na sociedade, e muito menos ainda o leproso entrar no tabernáculo, ou no templo, no caso que foi, e ele mesmo se expulsou, porque ele desafiou os servos de Deus, reis que mandou matar sacerdotes legítimos, inocentes. Olha, então, aí a gente vê, né, os fundamentos que foram desobedecidos, né? Não toqueis os meus ungidos, e por aí vai muitas outras, né? E Deus, de tudo isso, Deus preparando o Messias, né? Preparando aquele que havia de vir, desse povo que amava a Deus, ou que deveria amar a Deus, o povo que era sincero a Deus e fiel a Deus, ou do povo que era infiel a Deus e que dele saíram a Bíblia e o Messias, né?
Então, nós vamos ver aí um resumo desses reis. E o governo, que era, então, o governo teocrático. Sobe um pouquinho a tela. Sobe um pouquinho a tela. Miss Kelly? Tá. Então, o governo teocrático. Então, fica muito fácil. Vamos supor, no tempo dos juízes. Por que o tempo dos juízes eu coloquei como teocrático? Então, do grego, então, o nosso português, gente, ele deriva muito, o nosso português, ele deriva muito, né, do latim e do grego, certo? Então, nós falamos a pronúncia da palavra grega. Então, no caso, teocrático, teocracia, desce um pouquinho a tela, bem, porque bem na minha tela está o gravar, está bem na palavra que eu quero ler para eles. Está escrito teocratia, se fosse ler. Isso. Então, do grego, é uma aula muito bacana, gente. Tá? Essa é uma aula que espero que o nosso seminário possa passar para vocês, tá bom? Você, uma introdução ao grego do Novo Testamento, é uma aula muito filé. Você vai aprender o basiquinho do grego para você ler o Novo Testamento em grego. É muito da hora essa aula, cara, essa matéria. Por isso que eu consigo ler aqui, tá bom? Então, vamos lá. Teocratia seria no nosso português, né? Que no caso é a nossa teocracia. O que é teo? Né? Tá separado ali, teo que é Deus. Então tudo que você vê com teu, né? Teu alguma coisa é Deus. Kratia, eu coloquei kratia mesmo, né? É o governo, né? O governo de Deus. Então, o que é o governo de Deus? Era no caso de Moisés. Então, Deus usava Moisés. Deus usou Josué. Deus usou o Samuel. Aí depois, o que aconteceu? Né? Esse é o governo de Deus. Então tá ali, teocracia, o governo de Deus. No caso, eu não coloquei aqui, mas fica muito mais claro, né? Democracia, o governo do povo. Então, tudo bem, fica mais fácil. Mas como o nosso caso aqui não, né? Não é a política aqui, no caso, a política aqui que nós vivemos, coisa de Deus, então por isso não quis colocar. Então, vamos lá. Então, o governo de Deus, a teocracia, é Deus no comando. Então, as ordens de Deus. Deus que levantava as pessoas que ele queria, que ele fazia para a vontade dele ser feita, que ele levantava, que ele ungia, que ele, né, que ele através dele. Então, ele que buscou Moisés, ele que falou para Moisés, ó, é Josué, e depois no tempo do juiz era ele, o espírito dele, entendeu? Então era ele. Né? Aí depois, né, o que aconteceu, né? O que aconteceu? Veio a monarquia, o governo de um só, o governo do antigo. Eu coloquei mono, que é um. E ar, quer dizer, daquele antigo, ou seja, do pai, né? Aquilo que é a rejeição da teocracia. Não, nós não queremos a teocracia mais. O que aconteceu? Vamos lá em 1 Samuel. Vamos dar um pulo lá em 1 Samuel. 1 Samuel. Vamos lá. 1 Samuel, ele diz assim, 1 Samuel, capítulo 8. Vamos, capítulo 8. Ei, vou falar para vocês, foi triste. Aqui foi triste demais. Esse aqui eu senti a tristeza de Samuel. Então vamos lá. 1 Samuel, capítulo 8, verso 7, né? Vamos lá. Disse o Senhor Samuel. Não, vamos pegar um pouquinho mais do contexto, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 8 de 1 Samuel, tá? Então, gostaria muito, mais uma vez, todo mundo com Bíblia aí, acompanhe, por favor. Tá? Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Você percebe que não tem aqui a vontade de Deus, né? Não foi a vontade dele, né? Mas vai. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Até aí tudo bem, tá, tudo bem, foi, né? Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, no caminho, antes se inclinaram à avareza, corrupção, dinheiro, e aceitaram subornos, presentinhos,
e perverteram o direito. Ui, ai, 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 fizeram. Ó, vou falar para você, viu? Arrumaram a cabeça. Então, os anciãos, os mais idosos, os que tinham convivido lá do tempo que Samuel era o cara, sabe? Aquele negócio todo, né? Então, os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Aí seria uma outra história de criação de filho que eu não quero entrar. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, e para que nos governe como tem todas as nações. Mas, só porque o outro lá tem, eu vou ter também. Esse é o ser humano. Ah, mas naquela igreja tem microfone, que o microfone é dourado. Ah, mas lá com a outra igreja lá tem um microfone, que o microfone é prateado. Você entendeu? É. Ah, mas lá naquela nação tem um rei, o cara é bonito. Você precisa de ver onde ele passa, todo mundo ajoelha. É um respeito, ele representa o povo todo. Na hora da guerra, ele vai com aquela espadona grande, aquela roupa mais bonita é a dele, tem um negócio na cabeça dele que ele chama de coroa. Você precisa de ver a pompa toda, não, ele chega, o povo treme. A gente quer isso também. Começar a invejar, né? Começar a ter. Muita gente tem disso. Querer ter por ter, porque os outros têm. Não é nem a vontade. Está vendo aqui? Eles não consultaram Deus. Nem quiseram, nem foram nada. Que vai do jeito que, né? Vai com casca e tudo. Imitando o mundo mesmo, né? Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: Dai-nos um rei para que nos governe, né? Então Samuel orou ao Senhor. Você viu a diferença? Ele foi a Deus, Samuel. Olha aí. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo. Por isso, esse negócio de a voz do povo é tudo errado, viu? O negócio tem nada a ver, é criação. Olha, vou falar para você. A voz do povo é a voz de Deus. Mentira. Crucifica essa voz do povo. Em tudo quanto te diz, atende a voz do povo enquanto te diz, pois não te rejeitou a ti, Samuel. Não foi você não, Samuel, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Você está vendo? O Deus poderoso, o Deus soberano, o Deus de amor, o Deus que prometeu a eles, né, uma terra que emana leite e mel, vida, prosperidade, proteção. Prometeu para eles que eles seriam uma nação maravilhosa, um reino de sacerdotes, prometeu para eles, ia fazer deles algo, uma nação que seria cabeça e não cauda. Olha o que eles estão fazendo agora. Nós queremos um rei. Aí Deus conhece o coração, falou assim: não é você não, Samuel, é a mim. Então, você vê aí o que eles deixaram. Eles deixaram a teocracia para ter a monarquia, uma pessoa humana mesmo para governar sobre eles, porque as outras nações tinham, né? Os filisteus tinham, os cananeus tinham, né? Todos os outros tinham, porque a gente não vai ter também, né? Aí, o que começou a ter? A monarquia, o governo de um só, e que era... Eu coloquei monarquia e antigo, porque a monarquia é o governo que vem do antigo, que eu coloquei aqui na folha, hereditário, que passa de pai para filho, para o neto, para o bisneto, assim fica a dinastia, né? E aí, esse reinado, esse rei, ele seria aí pactuado com os seus súditos, seria, ó, vamos ficar juntos, vamos fazer um grupo só. E eu aqui, em 2 Samuel, tem alguma coisa para a gente, tem um versículo aqui, 2 Samuel capítulo 5. Isto. Ô, Cleiton, você está aí me ouvindo? Está me ouvindo, Cleiton? Tô sim, irmão. Então, lê para nós aí, querido, 2 Samuel capítulo 5 e verso 3. Espera aí só um pouquinho. Tá. Tô aqui na Capítulo cozinha, que eu vou 5. lá na sala. Na... Fica tranquilo, não. Termina de engolir e, lê para Eu nós. cheguei, hoje não tinha o GO e a gente foi no Ah, mercado, chegamos agora, porque as suas aulas eu ia até falar depois. Eu vou fazer, só que a maioria das vezes eu vou assistir depois gravado, irmão. aham, Porque na entendi. terça-feira a gente tem o nosso grupo de oração.
Que bom, tá tudo bem. Deus seja louvado por isso, seu esforço de estar aí participando no gravado. Segundo E Reis, hoje, segundo Reis, capítulo 5, e verso 3. 5:3. Isso. Fala assim, ó. Hum. Bem sabes que Davi, meu pai, não pode edificar uma casa ao nome do Segundo, Senhor. segundo Segundo Reis? Samuel, é segundo Segundo Samuel? Samuel. Ah, É, desculpa. eu falei reis, Falou me Reis? perdão. Eu falei reis, não, é segundo Samuel. Se eu falei reis, me perdoe. É segundo Samuel. Ah, entendi. É Segundo segundo, eu Samuel falei 5, 5:3. 3. É, Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ter como rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. então, aqui só Davi tem esse trato aqui. Davi deu palavra para eles perante Deus. Então, isso era o rei que tinha que fazer, né? Davi falou: já vocês querem rei, eu quero ser rei. Eu fui ungido rei por Samuel quando eu era mais novo, então nós vamos fazer isso. Então, ele tinha que fazer. Esse era o dever do rei: pactuar e atender as necessidades do povo, proteger o povo, servir de exemplo para o povo, e isso tudo da vontade de Deus. Era isso que isso é um dos requisitos, um das tarefas, né, do rei, tá certo? É. Esse daí, né, foi só um detalhe. E esse tempo do rei, do reino, foram dois tempos assim que nós vamos estudar. É chamado Reino Unido, né? O Reino Unido. Que o primeiro rei foi Saul. Aí Saul, no começo ele foi muito bem. Cara, no começo ele arrebentou a boca do balão. Ele foi um rei incrível. Olha, um cara, ele era aquele cascudão. Ele era aquele cara que pulava se tivesse bala, ele pegava no frente da bala. Ele pulava na frente da bala. Mas como era flecha, então ele pulava na frente da flecha pelo povo. Mas depois ele não conseguiu entender ou aceitar que Deus tinha dado para ele um camarada que ia arrebentar a boca do balão também junto com ele, que era Davi. Em vez de ele entender, ele teve ciúmes. E aí começou uma reboleira toda, ele começou até a desobedecer a Deus, que eu não quero falar mais agora, senão a aula fica muito comprida, eu vou sair um pouco. Então, ele perdeu o reinado pela desobediência. Quem? Saul. Aí a unção de reinado foi para Davi. Isso, Reino Unido ainda, certo? E aí, Davi, Salomão, o filho dele. Aí houve sim a monarquia. Passou a dinastia de Davi para o filho dele, Salomão. Beleza até aí. Tava tudo bem. Tá, vamos dizer assim. Tá tudo bem. Nós temos um mapa sobre isso daí. Será que está aqui? Coloca o mapa aí do reino. Só para a gente dar uma ilustrada. Depois nós vamos ver de novo, tá? Não se preocupe se você não pegar tudo agora, que nós vamos, durante o curso, nós vamos ver esses mapas novamente, tá bom? Pode ficar tranquilo aí, os mapas aí. Ver se eu coloquei o Reino Unido e Reino Dividido. Vê se eu coloquei esses mapas. Vamos lá. Só para a gente ter uma noção, só para ver como que foi. Oi? Mas eu tenho esses mapas, meus irmãos. Eu tenho os mapas que eu vou colocar. Então, o tempo do reinado de Israel teve dois. Isso. Depois nós vamos colocar assim, tem aí esse é onde tudo aconteceu. Tá? Toda a história, onde tudo aconteceu. O Oriente Médio. Tá aí. Você tem um. Isso. Vamos lá. Tá, o azulzinho foi um reino, o verde foi o outro, o Reino Unido, tá aí. Beleza. Depois eu tenho tem um outro também, só para ter uma noção. Então tá. Aí no outro mapa, talvez eu possa colocar por cores, vai ficar, nas cores vai ficar mais fácil a gente entender.
Cada cor foi um reino. Então tá. Então houve o tempo do Reino Unido. Vamos lá. Salomão, Davi, Saul, Davi e Salomão. Esses três era o tempo que as 12 tribos estavam uma só. Era ótimo, até, beleza. Aí o que aconteceu? Aconteceu que no fim do reinado, no fim da vida, vamos dizer assim, de Salomão, lembra que ele começou a ter casamentos com que ele não deveria? Lembra lá de Deuteronômio? Lembra lá do tempo do Êxodo? Não era para dar os filhos em casamento e nem aceitar filhos de casamento de outras nações, perverteria o coração? Foi o que aconteceu com Salomão, infelizmente, né? Era muito dinheiro, era muito poder, né? E ele, para ele poder ter paz, ele não fez casamentos assim, esses mapas aí, isso ajuda muito. Ele fez casamento, mas casamento politiqueiro, para não dar guerra. Só que nesses casos, né, ele teve lá suas 300 esposas, 700 concubinas. Se já deu problema para Jacó, duas esposas e duas concubinas, tenta imaginar 300 esposas, velho do céu. Que loucura para comer, dar comida para tudo isso. Criançado correndo para lá e para cá. Mulher vestido, espelho, banho, creme de cabelo, creme. Já pensou que Rodolfo que não é na cabeça desse homem? E tinha que ter um batalhão de gente para cuidar disso tudo. Mas isso tudo não era o problema. Ele tinha dinheiro para pagar. O problema foi que essas mulheres vieram com seus costumes idólatras. E aí, você fala, mas e aí? Aí estava em desobediência a Deus. E revoltou os fiéis a Deus. E aí, os tributos e os impostos suados, pesados, que ele impôs sobre o povo, aonde ia parar? Lá nas construções aos deuses dessas mulheres. Aí você vê que pode ver, não tem como, dá errado mesmo. Não é difícil. Ó, vou falar para você, meu. Não tem 300 mulheres. Cada uma com as suas manias, cada uma com. Vem uma fiarada que aparece. Já pensou? Ô, pai, quem é você? Você é meu pai, não sei, não te conheço, não vi. É tanta coisa na cabeça. Né? Cresceu a cabeça. Aí vem tudo aquele. Deus não sei da onde, Deus não sei do que, metade peixe, metade homem, Deus não sei. Tudo, ó, filisteu. Todo aquele povo que é ao redor de tudo, do Egito, viu uma mistureba lá naquele reino, no final do reino de. Que Deus, pô, difícil, hein? Difícil, Salomão. Ficou difícil. Aí não tem jeito. Não posso permitir uma coisa dessa. Tá brincando com o meu nome, tá brincando com a minha terra que é santa, tá brincando com o meu tempo, tá brincando com as profecias. Ó, vamos dividir o teu reino aí, vai ter uma coisa ruim. Eu ainda vou dar misericórdia. Não vai ser na tua vida, vai ser no teu filho, mas ainda a linhagem vai continuar. Vai perder. Então, aí dividiu. Aí dividiu o reino, que a gente vai ver depois. Tá? Eu não vou entrar em detalhes mais, né? E aí dividiu. Aí ficou literalmente Reino do Norte. Tá? Ficou aqui, você pode ver na folha. Volta para a folha, por favor. Vamos lá. Tá? Reino do Norte. Na folha. Eu também fico pedindo para minha esposa ficar mudando. Vai para a folha, vai para o slide, vai para. Né? Daqui a pouco ela fala, vai dormir! Vamos lá. Tá bom, a folha. Então tá. Aí dividiu. O que dividiu? Né? O reino. O reino que era tão bacana, que era para ser lindo, um reino que era para ser exuberante, cheio de sabedoria, um reino que os outros reinos iam lá para aprender, né? Porque afinal de contas tinha muita sabedoria Salomão e deixou muitas coisas escritas, estava prosperando no reino de Davi, foi o reino que mais teve conquista territorial, o reino de Salomão foi o reino mais didático que teve, até as roupas dos servos do rei de Salomão, eles eram roupas finas,
Então, por aí você vê, Jerusalém estava bombando, era a capital de tudo. Então, lá no tempo de Salomão, ali no governo dele, nas coisas dele, no império dele, não dava valor à prata, de tanto ouro que tinha, para você ter uma ideia. Era tanto ouro do tempo que nós vamos ver depois, né? Então, estava tudo bem. Aí dividiu, como eu falei, né? Por causa do desvio da vida de Salomão, né? No filho dele, Roboão, que aconteceu a divisão. O que dividiu? Olha lá. Reino de Israel, 10 tribos. O servo, o Salomão tinha um servo, Jeroboão. Era homem valente e tal, e aí ele fez alguma coisa, precisou fugir. Eu vou contando a história aqui rapidinho, tá? Senão a nossa aula fica muito, porque nós vamos ver isso depois, mais para frente. Aí ficou sabendo da morte de Salomão, voltou, né, para Israel, né? Ele era muito conhecido, né? Aí dividiu, tô aqui bem sucinto, tá bom? Ficou 10 tribos, formou-se então o reino, o que foi chamado de Reino de Israel. Reino de Israel. 10 tribos ficou de um lado, e depois foi com a capital Samaria. E o reino de Judá, com a capital Jerusalém. O templo ficava em Jerusalém. Aí o reino lá do norte falou, não, vamos dar um jeito para esse povo não descer para lá, então vamos fazer a nossa parte aqui. E aí, meu povo querido, começou a me idolatrar. Teve até guerra civil. O que é uma guerra civil? É uma guerra entre o próprio povo. Era uma coisa terrível. Era o povo de Deus contra o próprio povo de Deus. Aí depois eles se uniam contra os inimigos para um exemplo, né? Para guerrear com outra parte do próprio povo. Não, virou uma lambança, né? Virou algo terrível, parecia coisa de criança, né? Então, e sendo que tudo isso, na verdade, meus irmãos, né? Eu coloquei aí, Deus era o verdadeiro rei deles. Olha, 1 Samuel. 1 Samuel 12, 12. Vamos lá. 1 Samuel 12, 12. Adriana, você pode ler para nós, por favor? 1 Samuel 12, 12. Qual é, pastor? 1 Samuel. Isso, 1 Samuel 12, 12. 12, 2. 12, 12. 12, 12. Tá. Isso. Calma aí. 12, 12. Quando vocês viram que Naás, rei dos filhos de Amon, vinham contra vocês, vocês me disseram, não, queremos o rei sobre nós, quando, na verdade, o Senhor, seu Deus, era o rei de vocês. Isso. Quando tudo estava ficando ruim, eles levaram, o Senhor era o nosso rei. Era para eles terem isso no coração deles, na mente deles, vivendo isso, guardando isso deles, passando isso por ensinamento dos filhos. Tá dando retorno, Adriana. Tá dando retorno. Obrigado. Então, Deus era Deus era o rei deles. Era isso que Isaías 33, né? Vamos lá para Isaías 33. Eles rejeitaram. Sempre estava de braço aberto, aquele que sempre estava com eles, aquele que sempre cuidou, e eles falaram, não, vamos ter, né? Vamos fazer para nós, vamos deixar outros reinarem. Quer dizer, não era nada o plano de Deus aqui. Deus só permitiu, né? Só permitiu. Isaías 2. Olha olha o que Isaías, nas suas pregações, né? Ele falava. Quem não leu nada? A Fátima está aí? A irmã Fátima? Sim. Ô, minha querida, lê para nós aí Isaías 33, 22. Porque o Senhor é o nosso juiz,
O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Viu que mentalidade tudo diferente? Viu que convicção? Viu que temor? Viu alguém com intimidade? Viu alguém que exclama aquilo que realmente quer para a vida? Viu que diferença? É isso que Deus espera da gente, é isso que Deus esperava do seu povo, é isso que Deus espera do seu povo até hoje, né? É isso, simplesmente era isso. Ele é nosso verdadeiro Deus, nosso verdadeiro Rei. O mesmo lá do deserto, o mesmo lá na terra, já os moradores na terra de Israel até hoje, e o mesmo do Novo Testamento, e o mesmo de hoje, 2022, né? Que nós tenhamos isso, gente. Ele é o nosso rei, né? Ele é aquele que a gente reconhece que é o nosso Salvador, o nosso Redentor, aqui, ó, o nosso legislador, aquele que dá as leis, que vem com as leis dos céus, as leis divinas para o nosso bem. Ele que vai reinar sobre nós, né? Quando, no bacana, lembra quando Jesus entrou em Jerusalém, né, no burrinho, e as pessoas estavam com aquela palmeira na mão? Aquilo lá simbolizava que aquela palmeira, ela simbolizava salvação, porque ela era entre tantos estudos positivos que tem dessa árvore, ela simbolizava a salvação, por ela ser forte e grande, e ela continha em si os seus nutrientes. Ela não dependia da atmosfera, do de fora, para sobreviver. Ela ia com a sua raiz, ela ia até lá no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, até achar uma veia d'água, para ela se nutrir primeiro. 4, 5 anos, ela tinha 20 centímetros só, demorava muito, para depois ela ser uma imensa árvore, para que ela então pudesse dar os frutos e salvar do sol, que as pessoas pudessem chegar debaixo dela. Por isso que pegava aquilo lá, aquelas plantas, e para reconhecer, ó, esse aqui é o nosso Salvador. Então, por isso que as pessoas... Então, esse é o nosso rei. Quando nós saudamos a Cristo, quando nós cantamos, quando nós reconhecemos Jesus, quando nós reconhecemos Ele como Rei de nossas vidas, aí sim nós vamos estar entendendo melhor agora os nossos estudos do Velho Testamento, aquele que Deus tanto queria, né? Aquilo que Deus tanto quer para o seu povo, para vivermos realmente, né? Aquilo que Deus quer, como nós, servos e sacerdotes e povo santo, no meio do povo santo, e sermos pessoas conhecedoras de algo que é eterno para a glória dele. Viver para fazer o reino de Deus crescer. Vivemos não olhando para o mundo que o mundo tem, que o mundo quer também, que o mundo faz, que o outro faz, mas vivendo para aquilo que é do Senhor, reconhecendo que Ele é o juiz, prestação de conta, que Ele é o Senhor, o soberano, o dono, Ele que é o legislador, o grande da palavra de Deus, tudo vem dele, a palavra dele é nosso guia, todas as leis que são eternas e leis justas, né? E o Senhor é o nosso rei, Ele se importa com a gente e Ele nos salvará. Quer dizer, isso aqui era profecia, né? E quando veio Jesus, né? E todo aquele que nele crê, para que tenha salvação eterna. Olha que bacana, gente. Então, a gente conhecendo esses estudos, através desses estudos, a gente se achegar, ter mais intimidade, a gente se, sabe, ter esse sabor santo, esse sabor da palavra de Deus, esse conhecimento vivo, eu como se essa brasa viva de Deus, assim, esses conhecimentos tão transbordantes de Deus, que ilumine você, tua família, teu ministério, tua casa, teu sonho com Deus, aquilo que você ainda espera da tua igreja, que você espera no teu casamento, no teu futuro namoro, no teu futuro casamento, nos teus filhos, reconhecendo o grande rei, né, que Ele é para nós e para todo aquele que deve crer, que isso seja uma bênção para você, que os nossos estudos daqui para frente, na próxima, não na próxima terça, mas na outra, que a gente já deslanche mesmo, a gente já vai pegando devagarinho a coisa, para a gente já ir já se alimentando dessa coisa tão boa que é a palavra de Deus e essa oportunidade tão maravilhosa que é o nosso seminário, tá? Aí esses mapas aqui,
a gente já viu, tá? E vai ver de novo aí no decorrer do nosso estudo. Deixa eu pegar o nome de vocês aqui para finalizar, tá bom? Então vamos lá. A Fátima, né? Tá aí? A Fátima, o Daniel, o André não entrou de Marília, né? Da semana passada, né? Não, né? O outro, para te animar, viu? Eu estou considerando o Cleito, o Alexandre, tá? Ele também está assistindo no gravado. Aí eu peço para mandar no grupo quando eu assistir no gravado, mandar um comentário da aula, beleza? E a Adriana, né, Adriana? Beleza? Então é a Fátima, o Daniel, a Adriana, quem mais? Cleito, né? Vou colocar aqui. Ó, se durante a semana você levantou alguma dúvida, veio alguma coisa que você não entendeu, coloque lá no nosso grupo, que pode ser que algum outro aluno também tenha quase a mesma dúvida, ou se tiver alguma outra dúvida, coloque lá. Aí, se eu puder responder assim, de boa, se eu tiver que consultar os universitários, tá bom? A gente junto, a gente aprende. Então, o grupo é para isso também. Você comenta lá e mande as suas fichas de leitura, tá? Faça a sua leitura. Se você é daqueles que lê 4, 5, 6, 10 capítulos, 20, 30 capítulos, igual o Cleito ele come a Bíblia, literalmente, ele enfia todas as páginas das folhas na barriga lá, né? Se você for um desses aí, melhor ainda, tá bom? Beleza, pessoal? Tudo bem até aqui? Então tá bom, pessoal. Eu agradeço. Vamos orar para a gente terminar? Então vamos lá. Nosso Pai, eu agradeço por mais essa noite que o Senhor teve paciência e o Senhor aqui nos uniu na tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esses alunos que estão, Pai, se dedicando. São alunos, Senhor, que trabalham, são alunos casados, com filhos, são alunos que fazem faculdade, são alunos que têm outras atividades durante o dia, se esforçam, ou aqui no ao vivo, ou no gravado, que eles possam estar, Senhor, à vontade, que essa matéria, esse assunto possa servir para a vida deles, como serviu e serve, Pai, para mim, e serve para todos aqueles que se dedicam. A tua bênção, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, para uma noite de descanso, Pai, para todos nós, que os teus anjos estejam dando uma noite de repouso e proteção para todos nós, Deus. Pedimos a Ti, Pai, que os demais alunos, tantos esses como de outras matérias, também recebam de Ti a unção de sabedoria, do conhecimento, de alegria, Senhor, realmente de coisas boas vindas do Teu trono, nas matérias, nas aulas, junto com os professores, Senhor, com os outros professores, as bênçãos para os demais professores, para eles também terem muito capricho, muita vontade, Senhor, que no nosso seminário seja simples assim, mas espiritual, vontade sobre estes, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, tua bênção, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, um beijo, muito obrigado, Deus abençoe vocês. Então, até vamos lá, até dia 30, tá? Porque dia 23 não tem aula. Então, aí vai ser dia 30. Então, só para dar um remember, o tempo da aula, faz a leitura de Maria. Valeu? Muito obrigado. Um bom descanso para vocês. Até lá, tá bom? Muito obrigado. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Alô, obrigado. Alô. Tchau, tchau.